uma jornada especial de estudos bíblicos aqui, na retomada da nossa escola bíblica dominical, com um título, com um tema que pode parecer pretensioso, mas é um tema sacado da Escritura. Você preparado para transformar o mundo. Na verdade, você e eu fomos chamados para sermos sal da terra e luz do mundo, de modo que esse tema se encaixa perfeitamente bem nessa jornada fascinante que hoje a gente começa ou recomeça estudando a palavra de Deus de maneira mais intensa, profunda, em grupos menores, instruções que o pastor Vande vai dar daqui a pouquinho. Por conta disso, eu quero ler com vocês aqui alguns textos bíblicos, afinal de contas, é a escola bíblica. Então, nós vamos ler alguns textos que reforçam essa chamada, muito conhecida do nosso coração, mas é um apelo insistente do Espírito de Deus a que a gente ame a palavra de Deus, a Bíblia, leia, estude, guarde. Isso nós vamos reforçar aqui na leitura de Salmo 119, versículo 9, 10 e 11, que é uma chamada para todo mundo, em particular para os jovens. O texto diz assim, Salmo 119, 9 a 11. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. E o verso 11, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. A gente poderia ler o Salmo 119 inteiro, que é uma exaltação à excelência da palavra de Deus, da lei do Senhor, que é perfeita. Mas vamos no Salmo 119 mesmo, aquele texto maravilhoso que eu sei que você sabe de cor, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você pode até repetir comigo esse verso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O texto de Mateus capítulo 7, no encerramento do Sermão do Monte, Jesus, daquele modo tão especial e didático, incisivo, tratou desse assunto. No versículo 24 de Mateus 7, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Então diz Jesus, quem ouve e pratica, é semelhante a quem edifica a sua casa sobre fundamento sólido. Verso 26, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem tolo, insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, tal como havia acontecido com a casa edificada sobre a rocha. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Tiago, capítulo 1, verso 22. Tiago, capítulo 1, verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Que maravilhosa promessa! Ouvir e operar a sua prática. Esse será feliz, bem-aventurado no que realizar. Primeira carta de Pedro, logo depois de Tiago, capítulo 2, verso 1 e 2. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas, de toda sorte de maledicências,
desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Apocalipse, capítulo 1, verso 3, texto que lemos algumas semanas atrás aqui, desse púlpito, eu mesmo pregando sobre esses versos. Bem-aventurados, verso 3 do capítulo 1 de Apocalipse. Bem-aventurados, felizes, aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Irmãos e irmãs, quantas razões que a Escritura apresenta para que eu e você sejamos apaixonados pela Bíblia, que a busquemos de maneira sôfrega, apaixonada. É essa a chamada da Escritura Sagrada ao crente, ao discípulo de Jesus, à discípula de Jesus, no sentido de que a palavra do Senhor ande no nosso coração o tempo todo. É porque só por meio da palavra eu serei capaz de vencer o pecado, que bate à minha porta o tempo todo. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E não é matéria só para os jovens, é para todo mundo, o tempo todo. Conhecer o caminho da vida que me coloca diante de encruzilhadas, de escolhas difíceis o tempo todo, questões pequenas, mas pequenas e muito decisivas, que vão formando um percurso na direção de uma vida vitoriosa, abençoada, feliz, ou, de outro lado, de uma vida miserável. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O Senhor Deus lança luz nas minhas trevas, diz Davi no Salmo 18, e luz usando a sua própria palavra, como esse farol, essa lanterna bendita, me iluminando o caminho. Jesus diz que só por meio da prática diligente da sua palavra, eu vou sobreviver às grandes crises que a vida, mais dia, menos dia, vai me propor. Chuva, rios tentando me afogar, disse Jesus, ventos fortes dando com ímpeto contra a casa da nossa vida, da sua vida, das nossas, de Jesus. Só resiste quem edifica a sua casa sobre rocha. O que, segundo Cristo, significa ouvir e praticar diligentemente os termos integrais da sua palavra, que nos desafiam, que jogam contra a minha natureza, que me propõem caminhos estreitos alternativamente a um caminho mais fácil e mais natural que eu poderia seguir se não fosse discípulo de Jesus, sobreviver às grandes provas da vida. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, que a gente acabou de ler, a razão, a justificativa que Cristo apresenta para esse apego diligente à palavra, ouvir, ler e praticar diligentemente, diz o Senhor, é porque o tempo está próximo, o fim dos tempos. E esse final de tempos pode acontecer de uma hora para outra na minha vida, quando o Senhor me chamar, encerrando-se os meus dias aqui nessa terra. O dia está próximo. Então, melhor maneira de você aproveitar a sua vida, o tempo que te resta, o tempo que me resta, quanto tempo eu não sei, e me preparar para aquele encontro com Jesus, o Senhor Deus da minha vida, face a face, é ouvir a sua palavra, ler a sua palavra e praticar a sua palavra, guardando-a no ambiente mais recluso da minha vida, do meu coração. Crescer para a salvação, diz Pedro na sua primeira carta, nesse capítulo 2 que a gente leu. Desejai como crianças recém-nascidas ardentemente o genuíno leite, pelo qual vos seja dado crescimento para a salvação. Única forma de você crescer é pela via bendita da palavra do Senhor. Claro, você cresce pela oração, pela frequência à igreja. Melhor dizendo, é impossível você crescer sem apego diligente e operoso à palavra do Senhor. Ler, ouvir, como vocês estão fazendo agora,
como nós vamos fazer na nossa escola bíblica, a oportunidade bendita de receber instrução da palavra de Deus, você sabe, a Bíblia tem que ser examinada de maneira diligente e sábia. O diabo usou a Bíblia para tentar Jesus. Por isso é importante a igreja, a escola dominical, a leitura de bons textos, as recomendações que você receba daqui da própria igreja sua, Betânia, no sentido de ter a mensagem correta, bem interpretada. Tanta coisa circulando pela internet que é aquela faca de dois gumes nesse sentido. Tem coisa boa, ótima. Redes sociais funcionam de maneira muito boa para certas coisas, mas também tem muito lixo, gente. Então, você precisa ser bem orientado, eu preciso. As recomendações que são feitas dos bons livros, há textos ótimos de interpretação da Escritura, mas há textos péssimos. Há mensagens que são ótimas para você rolar de rir, mas que não tem conteúdo bíblico nenhum. Estou dizendo que não seja bom dar boas risadas, mas a questão é saber qual será o fluxo de ensino e de crescimento na palavra de Deus que você vai ter. Agora, de volta ao nosso tema de hoje, a nossa escola bíblica, já passando a palavra para o pastor Vanderlei. Nós estamos nos propondo aqui na igreja um novo teste de eficácia da nossa escola bíblica. A gente tem tido a alegria de dizer, ao longo desses 52 anos de vida da Igreja Betânia, que esse é um ponto forte da nossa igreja, que a igreja tem uma escola dominical excelente. Está certo, graças a Deus por tudo que a gente pôde viver. Só que agora a gente entendeu e tem entendido cada vez mais que essa escola bíblica, que o ensino bíblico deve ser dirigido, como ouvimos de alguém, e palavra de que eu me apropriei, não para formar teólogos, gente que saiba muito da Bíblia, mas para formar obreiros, discípulos de Jesus, servos do Senhor, trabalhadores para a seara, de modo que o teste da eficácia da nossa escola bíblica, de todo o ensino bíblico da Igreja Betânia, serão os frutos produzidos pela minha vida, pela nossa vida, por nossa igreja. Quanto mais frutos houver, mais eficácia a nossa escola bíblica terá. Está certo, gente querida? Não é para a gente saber muito. Vocês viram o alerta gravíssimo da palavra de Deus. Não vos torneis somente ouvintes, mas praticantes. E Cristo, no texto de Apocalipse, diz: bem-aventurado, feliz é o que ouve, o que lê e o que guarda, o que pratica, o que se empenha nessa prática. Fechando meu comentário, anotei aqui algumas das célebres frases do evangelista Billy Graham, que faleceu essa semana, aos 99 anos de idade. Eu tive o privilégio de, aos 12 anos, ir ao Maracanã com os amigos de liceu, convidei lá, e fomos todos, aquele tempo pré-adolescente, adolescente, podia andar pelo Rio de Janeiro tranquilamente, e meus pais deixaram, lá fui eu, eles foram também, mas eu fui com uma caravana de garotos do liceu, assistir o Billy Graham no Maracanã. Esses dias, depois de algumas décadas distante desses meus amigos, promoveram lá um churrasco dos ex-liceístas, e um deles falou: você se lembra que a gente foi ao Maracanã? Você convidou a gente? Eu falei: eu não me lembrava disso não, mas acabei me lembrando. E também me lembro que, durante 6 meses, papai foi aos Estados Unidos ao convite do Billy Graham, quando a gente era pequeno, os 4 filhos, eu tinha 6 anos de idade, e durante 6 meses eles ficaram lá fazendo um curso de aperfeiçoamento, mamãe ficou 3 meses, e os 4 filhos foram distribuídos por famílias da primeira igreja. Nunca esqueci daquela experiência, porque me deu uma saudade terrível. 6 anos de idade, e cada um ficou numa casa, a gente se encontrava aos domingos e tudo. Então, Billy Graham deixou uma marca muito firme e forte na nossa família também. Todos os anos ele mandava um cartãozinho de Natal lá para os meus pais. Enfim, o que Billy Graham disse, entre outras preciosidades, a respeito da Bíblia? Estude a Bíblia para ser sábio, creia nela para ser salvo, siga os seus preceitos para ser santo. Uma outra proposição dele: a Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja,
mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. De modo que a nossa escola bíblica tem que gerar evangelistas ousados e super comprometidos com o alcance das pessoas que estão do lado de fora da igreja. Amém, gente? Amém, mais fortinho, um pouco mais encorpado? Amém? Melhor. Nós somos, disse Billy Graham, nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. Nós somos os sermões a que o mundo está prestando atenção. Que o Senhor me use, a você, a nós, alunos da nossa escola bíblica, para sermos essas Bíblias vivas, esses sermões bem pregados e ungidos na disseminação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vou passar a palavra para o Vande agora, mas queria, de maneira especial, fazer uma oração aqui com vocês, a favor de gente enferma da nossa igreja, especialmente do Edson Lubac, que sofreu um AVC, esses dias a igreja tem orado por ele está internado ainda no CTI, vamos orar por ele, por esses quadros aqui que são apresentados, vamos orar pelo nosso preciosíssimo Rafael Porto, lutando para se recuperar cada dia, lentamente, numa longa, dura, difícil jornada. Vamos pedir que o Espírito do Senhor fortaleça a vida dele, da Fernandinha, sua esposa, de toda a casa, da família à sua volta. E outras mais, nós vamos orar. Vamos nos colocar de pé um minutinho, a gente ora. Vande, vem aqui, por favor. Senhor, colocamos diante de Ti esses nossos irmãos e irmãs, de modo especial o Edson Lubac, que o Senhor o assista no leito da sua enfermidade. Tu podes promover um grande milagre, de modo que não fique sequela alguma desse acidente vascular cerebral que ele sofreu. Guarda-o em Ti, em nome de Jesus, fortalece o seu coração, trabalha na sua vida. Ó Pai bendito, rogamos que as Tuas santas e preciosas mãos intervenham hoje, de novo, de maneira extraordinariamente milagrosa, na vida do Rafael Porto. Ó Pai celeste, seu joelho, seu quadril, todo o seu corpo, em nome de Jesus, dá grande graça a ele, para que ele se recupere completamente para a glória de Jesus. Dá graça à sua casa, aos seus queridos, para passarem por esse vale difícil e escuro, com teu poder e firmes na rocha e no fundamento bem firme da tua própria palavra. Os pedidos que te são feitos aqui, em nome de Jesus, abre portas trancadas, desagrilhou almas prisioneiras, abençoa, retorna a saúde, as finanças, as questões judiciais, a situação familiar, em nome do Senhor opera grande coisa como tens feito entre nós para a tua própria glória. Pedimos assim, em nome de Jesus, com gratidão. Amém, Senhor. Amém. Assente-se, por favor, um minutinho. Vande. Bom dia.